Primeiramente, muito obrigado por se cadastrar para acompanhar esse conteúdo do Portal Sublimático. Eu sou Marcelo Bocão, sejam bem-vindos ao workshop de sublimação em produtos. A ideia desse vídeo, desse conteúdo, dessa aula, desse workshop, é para que a gente possa passar pelos principais pontos para que você possa entender como estampar um produto, como personalizar um produto, utilizando a sublimação. Eu dividi o conteúdo em 3 partes. Vamos falar sobre impressão, sobre prensa de canecas e sobre prensa plana, também conhecida como máquina de estampar camisetas, passando por esse conteúdo abrangendo, tendo a ideia de como tudo funciona, para que você que está iniciando possa ter uma base de conhecimento, entender qual caminho deve seguir, e para você que já comprou o equipamento, que já investiu, que nesse momento está encontrando os principais problemas que a sublimação possui, porque é um processo simples, porém não é fácil, por mais contraintuitivo que isso possa parecer. Então a gente vai passar ponto a ponto aqui, trazendo uma solução para que você possa compreender. Aqui atrás de mim você pode ver vários produtos, eles foram criados e estampados com a sublimação. Aqui em cima tem um azulejo que é bem legal, é um produto muito interessante. E aqui do lado aqui tem várias canecas, caneca cilíndrica, caneca cônica, copo de vidro, copo que mais eu tenho aqui? Tem o copo de vidro, tem cerâmica, tem plástico, tem alumínio. Tudo isso é o que a sublimação pode oferecer de recurso para que você possa estampar. No final desse workshop, eu vou fazer um convite especial para você avaliar, participar dos cursos do portal. Quero trazer você para dentro da Central do Aluno, onde você vai ter conhecimento muito mais amplo. A gente vai ver no curso todos os detalhes, passo a passo, e você vai ter assessoria e suporte para iniciar o seu negócio com total autonomia. Mas esse assunto de curso, para você participar do curso, vamos deixar para o final do workshop. Vamos ver então, parte a parte, como você vai começar a estampar produtos com alta qualidade, certo? Primeira parte então será impressão, a segunda parte prensa de canecas e a terceira parte prensa plana, vamos estampar camiseta. Beleza? Então bora lá para a primeira parte. Começando então a nossa primeira parte do nosso workshop de sublimação em produtos, vamos falar sobre impressão. Para você iniciar o seu trabalho, você vai precisar de uma impressora Epson, seja tamanho A3 ou tamanho A4. O tamanho da impressora vai ser muito importante de acordo com a sua ideia de negócios. Por isso, muito importante, o seu negócio começa sem nenhum tipo de investimento, com você definindo com um papel e uma caneta na mão, anotando, desenhando o que vai ser o seu negócio, qual produto você vai estampar, o que você vai produzir. Porque assim você vai entender também qual o formato de impressão vai ser necessária para você atingir o seu objetivo. Voltando agora para a impressora Epson, ela não é vendida originalmente com tinta sublimática. Atenção para essa informação, que ela é muito importante. É uma informação que traz muita dor de cabeça para quem acaba se confundindo e abastecendo a impressora com tinta corante, que é original, e depois vai tentar estampar um produto. Você tem que limpar a impressora, substituir a tinta, então é uma dor de cabeça relativamente chata para você solucionar. Então, muito importante essa informação. Se você optar por comprar a sua impressora em uma loja como Calunga, como Magazine Luiza, como Extra, lojas convencionais, vou dizer assim, você vai precisar também comprar a tinta sublimática em uma loja especializada para abastecer a sua impressora com a tinta sublimática. Outra informação muito importante em relação à impressora é que, por ser um equipamento não foi feito originalmente para trabalhar com a sublimação, com tinta sublimática, se você colocar tinta na impressora, você vai perder a garantia do equipamento. Por isso, aqui no portal a gente recomenda sempre que você faça a seguinte avaliação. Procure comprar a sua impressora em lojas especializadas, porque eles vão te fornecer já com a tinta sublimática e muitas vezes até com o papel sublimático e principalmente com a garantia do equipamento. Toda loja que te vender a impressora, ela tem que dar para você, garantido por lei, a garantia do equipamento. Então você comprando uma loja especializada, você também terá a garantia que essa loja ela vai dar para você. Falando agora então na tinta sublimática, ela é uma tinta especial, ela reage ao calor. Quando a gente aplica calor na tinta sublimática, ela estando completamente seca, ela vai sublimar, ela vai evaporar e assim ela vai tingir o tecido, o substrato, a caneca, a camiseta que nós tivermos na prensa. Mas calma, que a gente vai chegar com mais detalhes lá na frente quanto a isso. O importante da tinta sublimática é que, além de ser uma boa tinta, ela tenha um suporte para algo chamado perfil de cores. O perfil de cores é um arquivo que a empresa que vender para você tinta sublimática, ela tem que fornecer. E o que vai fazer o perfil de cores? Quando você instalar e configurar o perfil de cores no seu computador, ele vai dizer para a impressora que a impressora está trabalhando com tinta sublimática e não com a tinta original do equipamento. E assim é que você vai garantir fidelidade nas cores.
se você já pesquisou um pouco sobre sublimação, sobre estampar produtos, sobre personalizar produtos, acredito que você encontrou aqueles pequenos problemas como o meu preto sai marrom, o meu vermelho sai roxo, o meu azul sai verde. Esse é um problema característico da falta de um perfil de cores que seja adequado para a sua tinta, para o seu papel e para a sua impressora, ou então para uma configuração correta. Por isso, reforçando, importante que a empresa te venda uma boa tinta com suporte para o perfil de cores e também uma assistência para que possa garantir para você os melhores resultados. Eu falei para você que a ideia desse conteúdo, desse nosso workshop, era ser algo rápido, pontual e que agregasse informação de valor para você, certo? Então agora o que nós vamos fazer? Vamos então, conhecendo a tinta, o papel e a impressora, vamos imprimir duas artes, uma arte para estampar uma caneca, uma arte para estampar uma camiseta e assim deixar tudo pronto para a parte 2 e 3, onde a gente vai pôr a mão na massa e estampar os produtos. Beleza? Então vamos para o computador agora. Bom, então agora na tela do computador nós vamos acessar a central do aluno, vamos pegar duas estampas para que a gente possa fazer as impressões, então a gente vai estampar uma caneca e uma camiseta. Essas duas estampas eu vou deixar aqui embaixo para que você possa também fazer a impressão, fazer o download delas, fazer a impressão, caso você já tenha a impressora, já tenha tudo certinho aí, para ir acompanhando, né, junto aqui com essa aula gravada, o passo a passo, e então conseguir também ter bons resultados, certo? Essa é a entradinha da central do aluno, a cara da central do aluno. Logo que você acessar, tem esse vídeo aqui de boas-vindas que o Newton deixou para você. Então eu vou descer aqui no menu na lateral esquerda e primeiro eu vou pegar uma arte para caneca. Esse aqui é todo o conteúdo do curso, que é a parte, né, de sublimação em canecas, e aqui eu tenho bom pacote de estampas e canecas. Vamos carregar aqui. E vamos carregar aqui de canecas, nós temos 360 estampas, se eu não estou enganado. E vamos pegar uma bem legal aqui para a gente estampar a nossa caneca. Uma que tenha muita questão de cor. Tem uma muito legal que o pessoal gosta bastante. Essa é aquela caneca que você vai ter na sua mesa para mostrar o profissional que você é de sublimação. Aqui, clico em download, abre em outra aba. Aqui, o que eu posso criar para você? Paixão por sublimação, profissão do coração. Olha, tá em alta qualidade, né? Clica no botão direito, salvar imagem como. Então agora eu vou fechar essa aba e aqui no menu lateral esquerda eu vou procurar agora aqui curso camisetas online e vamos aqui no pacote de estampas das camisetas. Deixa ele carregar aqui e deixa eu pensar que arte que eu vou pegar para ficar bem legal também. O pacote de estampas aqui do curso é uma estampa, né, o mesmo tema para camiseta em formato A3, que você pode adaptar para outros tipos, né, de produto, e também, né, para canecas, que também você consegue adaptar para outros produtos também, porque como está em alta qualidade, você consegue redimensionar e fazer algo bem legal. Essa aqui, ó, transformando prensadores em pensadores. Legal, né? Aqui, essa aqui vai ser nossa camiseta. Olha que legal também, como está em alta qualidade essa imagem para você utilizar em vários produtos. Vou salvar também lá na minha pasta. Maravilha, já foi salvo. Vamos voltar aqui agora para o Illustrator. Eu estou utilizando aqui o Illustrator porque eu pessoalmente gosto muito das configurações dele para a parte de impressão, acho mais simples, mas você vai utilizar isso no CorelDRAW, no Illustrator, no Photoshop. O importante é o programa que você tenha mais afinidade. Não pense que existe um programa melhor que o outro. Existem recursos que uns possuem e outros não. Por exemplo, o Illustrator e o CorelDRAW permitem que você trabalhe com vetores. Vetores são arquivos que você pode ampliar indefinidamente sem perder a qualidade. O Photoshop, já para tratar imagens, é a principal ferramenta, né? Então o legal é que você se adapte à melhor ferramenta, a que te proporciona, que te permite desenvolver as suas habilidades. Então vou vir aqui, abrir, vou criar um novo arquivo, selecionar aqui tamanho A3, vou criar ele em retrato, vou dar um OK e agora eu vou abrir, já está até no tamanho, vou diminuir um pouquinho aqui, vou jogar aqui só para dimensionar, legal. Vou diminuir um pouquinho a arte aqui porque eu acho que está muito próximo da borda e eu quero algo mais interessante. Então eu vou colocar 28 centímetros e legal. Então agora aqui já está adequada a minha impressão, eu vou configurar para que eu possa então imprimir utilizando o perfil de cores. Vou então vir aqui em File, Arquivo e Print. Vai abrir aqui a caixa de seleção.
E eu vou seguir as orientações que o manual do meu perfil ele possui. Então, a primeira questão, vou selecionar o perfil de cores, vou vir aqui em gerenciamento de cores, e eu vou utilizar esse perfil, clicando aqui, tem essa lista de perfil aqui. Então você vai utilizar o perfil adequado, no caso o meu, é esse Genesis TS7000 A4 papel AVIR 90 gramas. Virei aqui em Setup, e aqui eu vou configurar o driver da impressora. Papel, documento alta qualidade, onde ele vai setar aqui para mim papel normal e qualidade alta. Tamanho do documento, vou alterar para tamanho A3, pois a configuração está marcado que o meu Illustrator, o driver da impressora, desculpa, é que vai dizer para o Illustrator qual o tamanho do papel. Virei aqui em mais opções, vou desmarcar a alta velocidade, vou marcar espelhar a imagem, personalizado, avançado, sem ajuste de cor. Por que eu estou marcando isso? Porque eu estou dizendo lá no Illustrator, eu já marquei qual o perfil de cores que vai ser iniciado. Então vai ser utilizado. Então aqui não vai ser, nessa correção de cores, não vai utilizar nenhum ajuste de cor, porque o perfil, quem vai incorporar vai ser o Illustrator, e isso você vai fazer não só no Illustrator, também como no CorelDRAW. Então vou dar aqui ok, imprimir, aqui tudo certinho, e agora sim eu vou mandar o print, e agora a gente vai ver aqui, deixa eu puxar aqui para o papel, sair aqui na impressora, então aqui iniciou a impressão. Enquanto imprime, vamos preparar aqui a arte para nossa caneca. Então agora aqui em arquivo novo, vou criar um arquivo A4. Ele está maravilha. Agora eu venho aqui, arquivo abrir, vou pegar a arte de caneca. Ela vai abrir aqui, vou copiar, colar, aí aqui. Basicamente essa arte ela já está dimensionada, né? Tá com 20 por 8,7. Nesse workshop não vou falar muito sobre gabaritos, sobre esse tipo de informação. Vou passar mais rapidamente sobre a parte de impressão, mas criar gabarito para o seu produto, principalmente produtos cilíndricos e cônicos, é muito importante, porque assim você vai ter um ótimo acabamento. Vou aproveitar aqui então e já vou duplicar essa imagem, né? Deixo aqui com 3 artes. E legal. Vou só dar uma linha centralizada nelas. Que eu posso dizer também que não sou nenhum grande especialista também em Illustrator, mas essa é uma das vantagens, né, de trabalhar com algumas artes já prontas. Você compreendendo o seu programa, você joga no papel, você baixa a arte, consegue redimensionar alguns detalhes e assim você consegue ter um bom resultado. Já vou aqui em arquivo imprimir. Também vai ser aqui na L1300. O perfil de cores, vou selecionar o perfil de cores, o mesmo que eu utilizei. Setup, Epson L1300, preferência. Papel, documento alta qualidade. Vou manter agora o A4, porque vai ser também na folha aqui, eu vou imprimir. Papel normal, qualidade alta, mais opções. Desmarco alta velocidade, marco espelhar imagem, personalizado, avançada, sem ajuste de cor. Ok. Imprimir e print. Então, pessoal, vou encerrar agora aqui essa parte e a gente vai voltar depois já com as folhas impressas. Ou melhor, já vamos voltar direto na parte 2, onde a gente vai começar a estampar a caneca. Beleza? Então, bora pra lá. Dando sequência então no nosso workshop de sublimação em produtos, vamos falar agora sobre como estampar a caneca. A caneca branca, essa aqui no detalhe que eu estou te mostrando, é a caneca que é o carro-chefe, né, da sublimação no Brasil, e informações muito importantes que vamos considerar antes de seguir em frente para estampar essa canequinha. Primeiramente, produtos de cerâmica, produtos de vidro, de alumínio, todos eles são produtos específicos para a sublimação. Eles foram tratados, foram resinados com uma resina especial, onde a tinta sublimática vai ancorar, ela vai tingir quando a gente aplicar tempo, temperatura e pressão utilizando a nossa prensa térmica. Se a gente pegar uma colher, eu ia falar um estilete, né? Um estilete, pegar um garfo, putz. Se a gente pegar um estilete, pegar uma chave e raspar no produto, a gente vai remover a resina e assim vai remover também a estampa, porque a tinta ancorou na resina. Em relação a produto de plástico, existe um plástico que ele é especial para sublimação.
Ele é composto por 11 polímeros diferentes, então nesse material que é específico também para sublimação, a tinta sublimática vai ancorar quando a gente aplicar tempo, temperatura e pressão. Então aqui está a caneca, branquinha, bonitinha. Aqui está a arte que nós imprimimos, eu já recortei ela aqui, já deixei no jeito pra gente. E vou trazer agora a prensa pro meio aqui, aqui pro detalhe, legal. E vamos a algumas considerações sobre a prensa. Esse modelo de prensa que nós temos aqui no vídeo é um dos modelos mais comuns, um dos modelos mais conhecidos. Não estou dizendo a marca, tá? Estou dizendo o modelo em si, é uma estrutura que você vai reconhecer. A diferença é que hoje existem no mercado algumas... No momento que eu gravo esse workshop, existem no mercado algumas prensas que possuem um painel digital e outras que possuem um painel analógico, né? Mais analógico, digamos assim, como essa aqui. Mas eu quero chamar atenção para uma outra questão em relação a esse equipamento. Esse tipo de prensa aqui, a grande maioria deles, desse tipo de prensa, eles possuem duas temperaturas. Temperatura mínima e temperatura máxima. Essa configuração permite que você tenha um maior controle do seu processo. Permite que você consiga configurar uma temperatura, entender uma curva de aquecimento e a prensa só vai contar o tempo depois que atingir a temperatura máxima, depois que todo o conjunto tem atingido a temperatura máxima. Isso é muito legal, não inviabiliza, tá, que você trabalhe e tenha ótimos resultados com as prensas que possuem apenas uma temperatura. A única diferença é como você vai ter o controle e como você vai conseguir criar as suas tabelas e criar a sua curva de temperatura. Então eu vou ligar aqui a prensa. Existe uma questão dentro dos cursos do portal que é para a gente criar uma curva de temperatura. É um método muito legal que você vai conseguir identificar, você pegar qualquer produto que você for estampar numa prensa de canecas e você consegue identificar o tempo, a temperatura correta, entendendo o aquecimento, a curva que ele tem. É uma informação um pouco longa, porém é muito necessária, mas para esse workshop aqui nós não vamos entrar nesse detalhe. Eu vou te passar uma configuração que é um pouco mais básica, mas lembre-se sempre que entender essa parte de curva de temperatura é muito importante, porque nem todo fornecedor tem curvas, tem tabelas de temperatura dos produtos. Muitas vezes um produto chega aqui no Brasil, ele é colocado para venda e ninguém nem estampou ele antes de vender. Cabe você como profissional, como autonomia que você vai ter sobre o processo, para que você então possa colocar na sua prensa e ter o melhor resultado, certo? Vou então aqui utilizar uma configuração básica que a gente utiliza bastante nos cursos online e também nos cursos presenciais, que é uma configuração de introdução. Certo? Então vou colocar 120 graus Celsius na mínima, 180 graus Celsius na máxima e 160 segundos, certo? Vou apertar aqui mais uma vez e pronto, a prensa já está aqui aquecida, já está até apitando aqui, sinalizando que está ok, já está pronta para estampar. Agora vamos verificar a pressão. Vou colocar então aqui a caneca na prensa e vou fechar ela. Se você consegue notar pelo vídeo, como eu não fiz força nenhuma praticamente, a pressão aqui está muito baixa. E como eu vou regular a pressão? Eu vou virar aqui esse fuso, como quem abre ou fecha uma torneira, com mais e menos pressão. Vou aqui, já ficou um pouquinho mais interessante, mas precisa de um pouquinho mais de pressão. Já está um pouquinho, quase bom, mais um pouquinho só. Pronto, já está legal. Mais um pouquinho só. Pronto. Informação muito importante também para você quando estiver colocando a sua caneca dentro da prensa. A alça caneca, ela não vai aquecer, vai estar sempre fria. Então você vai fechando a sua prensa e vai regulando, observando se a alça vai bater nas partes metálicas. Se por acaso bater na parte metálica, ela pode quebrar a alça, tá? Então aqui você vai posicionando até a hora que você aplicar a pressão e você vai perceber. O que é uma pressão alta e uma pressão baixa? Você pode notar pelo vídeo, né? Acho que fica um pouco da impressão no vídeo, que não faço muita força para fechar. E aqui, ó, eu tô tentando movimentar, tá vendo? Eu tô erguendo a prensa e não está movimentando a caneca. Isso aí pode ver, é uma pressão legal para trabalhar. Sem muita força, isso vai aumentar a vida útil da sua resistência. Então eu com uma pressão baixa, né? Teoricamente baixa, na verdade ela está adequada, o produto está fixo dentro da resistência, sem exercer muita força, muita pressão sobre a minha resistência. Tudo isso diminui a vida útil do equipamento. Trabalhar com uma pressão muito alta vai diminuir a vida útil da resistência, porque aqui dentro temos filamentos e os filamentos podem quebrar.
Regulado então a tempo, a temperatura e a pressão do nosso equipamento, a arte já está aqui. A caneca, eu vou pegar a caneca e é sempre bom dar uma limpadinha na caneca, né, para evitar sujeira, resíduo e tudo mais. Muito importante, lembrando sempre que o pano for laranja, a limpeza vai ser melhor. Brincadeira. Então, vamos lá, tá limpinha. Vamos falar um pouquinho agora sobre as fitas, tá? Aqui no portal a gente gosta muito de utilizar a fita mágica. A fita mágica é uma fita da Scott que você encontra em papelarias, é uma fita de acetato. Ela resiste bem às temperaturas e não derrete. Mas também outro material legal para trabalhar é a fita térmica. Fita térmica, antigamente a gente achava uma um pouco mais grossa no mercado, hoje a gente acha mais essa fininha aqui, tá? Muitas pessoas utilizam a fitinha de preço, reportam que tem um sucesso muito grande, então o que a gente recomenda no portal é sempre você estar avaliando, fazendo um teste com a fitinha de preço, se vai ser mais interessante, mais prático você trabalhar. Faça isso. Apenas observe se essa fita pode deixar resíduos e manchar o seu produto. Algumas fitinhas, né, possuem aquela bordinha vermelha, né? Só avalia se essa bordinha ela vai soltar alguma tinta e pode manchar o produto ou não. A ideia é sempre termos o melhor resultado adequado ao seu ambiente de trabalho e à sua realidade, certo? Vou pôr a prensa um pouquinho de lado aqui. Agora vem a canequinha aqui pro meio. Vou aqui cortar então 2 pedacinhos de fita e aí aqui no detalhe colocar aqui, vou alinhar. Agora entra a questão de um alinhamento meio no olho aqui, você pode também criar um gabaritinho para ter um resultado mais interessante, tá? E aí posicionou esticado, bem esticado o papel, fitinha 1, fitinha 2. Pronto, já está aqui o papel. Volta para cá agora a prensa. E agora, vamos lá. Como nós acabamos de conversar, né? Vou fechando a prensa, alinhando corretamente. Não deixo ela bater na parte de metal. Fechei, apertei o botãozinho verde na prensa. E agora aqui, o que vai começar a acontecer? Nesse momento, a prensa está parada, está piscando aqui uma luzinha. Quer dizer que ela está trabalhando aqui. Ela está estabilizando o produto. É normal até ela baixar um pouco essa temperatura, tá? Cair um pouco mais, porque a caneca está fria, a resistência está quente. Agora tá vendo numa pequena briga aqui, na verdade, onde a resistência está tentando esquentar, a caneca tá fria, esse choque de temperatura, e agora estabilizou inicialmente e começou a aquecer. Então aqui você pode ver que já começou a aquecer e ela vai subir até os 180 graus e então vai contar o tempo, certo? Vou pedir para o editor dar uma aceleradinha no vídeo até chegar nos 180. Chegando próximo dos 180, a gente volta aqui conversar um pouquinho para acompanhar essa virada de tempo. Bom, estamos aqui com a prensa já em 176 graus, agora a gente vai observar que ela vai atingir os 180 graus, a partir de então vai começar a contar o tempo. Só a partir daí, o que isso quer dizer, né? Que todo o conjunto aqui atingiu a temperatura que a gente configurou como máxima, aí sim ela vai começar a contar o tempo. O porquê isso é interessante? Imagina que você vai estampar, é um comparativo, né? Um exemplo que o Newton utiliza bastante nos cursos. Imagina que você vai estampar uma caneca que ela esteja congelada. Quando a gente configura a prensa nesse formato, a gente coloca a caneca dentro da prensa, fecha, dispara o tempo e ela vai aquecer a caneca e só vai contar o tempo a partir do momento em que a caneca e toda a resistência tenha atingido a temperatura máxima configurada. Agora, se nós utilizarmos apenas uma temperatura e um tempo, por exemplo, 200 graus e 180 segundos, a gente não tem uma garantia exata que 180 segundos a 200 graus vai descongelar a caneca e vai aquecer ela a ponto de ter a sublimação, tá? Comparativo aí para você ficar pensando um pouquinho, só para entender um pouco a diferença, né, dos métodos. Ambos funcionam muito bem, a única questão é que você tenha um padrão um pouquinho mais interessante, segundo a ótica do portal, tá? E outro que você precisa ter apenas um pouco mais de cuidado quando formular a sua própria tabela, fazendo alguns testes de tempo, temperatura e tudo mais. Então a
80 segundos a gente volta para começar a ver essa caneca, para tirar essa caneca da prensa. Voltando então agora, nós estamos concluindo a estampagem da caneca. Esse sinal indica que a prensa já terminou, né? Já concluiu o tempo. Então vou apertar o botãozinho verde aqui, parou de apitar. Vou abrir aqui, como eu comentei, né? A caneca, a alça está fria, a gente pode pegar pela alça. O resto tudo está muito quente. Então a gente vai remover aqui o papel e a gente já vai conhecer o resultado para ver se ficou legal ou não. Eu acredito, pelo que eu estou fazendo aqui na minha breve análise, que ficou sensacional. Para você ver como é interessante o processo de estamparia. Opa, deixa eu vir aqui no detalhe. Eu cortei a unha para gravar o vídeo, né? Então agora não consigo tirar muito aqui e voilá. Hã? Demais, né? Hã? Cara, olha o brilho da caneca. Olha que bonito. E a gente viu o processo, né? Um passo a passo de como fazer isso dessa forma. E olha que legal. Meu, demais, cara, demais. Como ficou brilhante a caneca. Muito brilhante. Então, aqui eu já vou encerrar essa segunda parte do nosso workshop, como estampar produtos, né, por sublimação. Aqui a gente já tem então a caneca estampada. E agora aqui eu vou preparar o ambiente para a gente estampar uma camiseta. Beleza? Então de volta daqui a pouco. Iniciando então a nossa terceira parte do nosso workshop de sublimação em produtos, agora é a hora da prensa plana e também de como estampar as camisetas. Primeira informação muito importante. Para trabalhar com camisetas sublimadas, estampadas por sublimação, você precisa estudar, precisa conhecer a composição dos tecidos. A sublimação só vai acontecer de forma direta em tecidos sintéticos, preferencialmente o poliéster. Então, em tecidos, camisetas 100% poliéster, você tem o resultado, tem a maior taxa de transferência. Outra informação muito importante, a sublimação, ela é um processo de estamparia que ele é aditivo. O que quer dizer isso? A cor da estampa vai se somar à cor da camiseta. E nós não temos a cor branca. Quando você olhar lá a sua impressora com as tintas, você vai ter o preto, vai ter o magenta, vai ter o ciano, vai ter o amarelo, mas você não tem o branco. O que isso quer dizer? Que o branco vai ser a ausência de cor. Quando a gente estampa, vou mostrar aqui a nossa arte, né? Que nós fizemos a impressão. O que nós vemos que é branco nessa arte é o fundo do papel. Se o papel esse fundo fosse amarelo, onde nós vemos branco aqui, seria amarelo. Então esse efeito é o que nós vamos ter. E aí então vem uma recomendação muito forte que nós fazemos aqui no portal, é a seguinte: você deve, na verdade, trabalhar com tecidos coloridos com tons claros, porque você vai criar efeitos muito interessantes. E até hoje, poucas pessoas que trabalham com camisetas sublimadas exploram um pouco esse recurso. Você então deve fazer o seguinte: vá até uma confecção, pegue tecidos 100% poliéster, pegue amostras, né, de várias cores, leva para o seu estudo, de trabalho, estampa todos eles, vai estampando os quadradinhos ali, porque você vai conhecer o resultado e vai ver também como fica essa mistura de cores. E assim você vai entender como utilizar isso para potencializar o seu negócio. Então agora aqui, essa camiseta é uma camiseta 100% poliéster, que eu comprei aqui para a gente fazer essa gravação. Então vou cair aqui para a prensa, vou mudar aqui para a câmera aérea e vamos falar um pouquinho sobre a prensa. Eu configurei a prensa com 200 graus e 30 segundos. E a pressão, ela é algo sensitiva da mesma questão que nós fizemos com a prensa de canecas. Não vai ser uma pressão que eu tenho que fazer uma força muito grande para pegar e fechar a prensa. Nesse modelo de equipamento é muito importante a altura da bancada também se levar em consideração, porque muitas vezes você está fazendo uma força muito grande para fechar a prensa, mas não quer dizer que a pressão está alta, mas sim que o seu equipamento ele está numa posição desconfortável que não é ergonômica para você. Então, dica de ouro, a gente sempre passa isso nos cursos presenciais também, dependendo da sua estatura, avalie não abaixar muito a sua bancada, porque acessar a sua prensa para posicionar o produto, se a bancada for muito baixa, pode ficar muito desconfortável.
já é uma altura legal para trabalhar. Mas aí você diz, Marcelo, mas eu não consigo, não alcanço para fechar a prensa. Da onde vem a ideia então? Um banquinho embaixo muitas vezes vai ser mais interessante para você subir no banquinho e abaixar a prensa. Outra informação também muito importante, a gente viu isso acontecer muito acompanhando os cursos presenciais. Quando você for fechar a prensa, sempre o movimento de cima para baixo, nunca o movimento na diagonal, principalmente prensas que são boca de jacaré. Ô editor, eu tô sem prensa de boca de jacaré aqui, coloca uma imagem aqui do lado pra galera ver a boca de jacaré, a prensa boca de jacaré. Muitos desses modelos de prensa, eles possuem os pés um pouquinho mais curtos e isso causa um certo desbalanceamento no equipamento. Então se você puxa na diagonal, principalmente as meninas, tá? Quando forem fechar o equipamento, esse banquinho vai ajudar muito a levantar e fazer a força de cima para baixo. Porque como o pé é um pouco curto da prensa, em alguns modelos, tá? Não são todos, em alguns modelos, a traseira vai ficar mais leve do que a frente. Então se você puxar na diagonal, ela pode erguer, tá? Então muito cuidado, atenção quando você montar o seu estúdio. Bancada numa altura legal para você posicionar o produto, então um banquinho muitas vezes para você subir e fazer esse movimento. Beleza? Então agora voltando aqui para a prensa. A pressão já está configurada, mesma sensação que eu tive na caneca, eu vou ter agora aqui na camiseta. Uma avaliação legal para você fazer, para você ver se sua prensa está legal a pressão. Vou pegar aqui uma folha de sulfite. Folha de sulfite, coloco no canto da minha prensa e fecho. E tento puxar, tá? Olha, ela não está se movimentando, mas também não está rasgando, não está saindo, não está se movimentando. Uma pressão moderada. Isso mostra para mim que a pressão está legal nesse canto e eu posso fazer essa mesma avaliação nos 4 cantos da minha prensa. Eu até consigo fazer essa avaliação e verifico que a minha prensa está bem regulada, ela está aplicando a pressão de forma homogênea por toda a base. Feita essa consideração, vou parar aqui para ela não dispersar o tempo. Vamos lá então estampar a camiseta, tá? Camiseta então, vamos segurar ela pelas golas aqui, pelos ombros na verdade, né? Bem aberto aqui próximo à manga. Vou levar ela lá atrás. Esse modelo de prensa aqui que eu estou utilizando, ela é conhecida como swing ou abertura lateral. Deve ter algum outro nome também, que agora me foge do conhecimento, mas basicamente swing ou prensa de abertura lateral. O interessante desse tipo de equipamento é que ele, por a chapa descer reto, né, sobre a base, a pressão é distribuída de uma forma mais homogênea por todo o espaço. Isso permite também que você consiga trabalhar com produtos rígidos mais espalhados pela base e também eu consigo abrir ela totalmente, né? Eu consigo acessar toda a base dela aqui para posicionar o produto. As prensas planas, elas parecem muito parecidas, mas quando você começa a analisar friamente, bem próximo uma da outra, você começa a notar as diferenças. Prensas boca de jacaré, existem alguns modelos. Se você tiver a oportunidade de ir até uma loja para ver a prensa de perto, fique atento principalmente a questões do tamanho dessa abertura de boca. Algumas prensas são tamanho 40 por 60, elas são 40 por 60, só que essa abertura que ela possui aqui é uma abertura muito pequena. Isso faz com que você tenha que se projetar dentro do equipamento. Isso aí pode ser muito propício a você acabar tendo queimaduras. Então, se possível, visitar o equipamento, visitar a loja para testar as prensas, manipula, presta atenção nesse ponto. Se você encontrar uma prensa boca de jacaré que possui uma gaveta, é muito interessante, porque você vai conseguir então posicionar o produto, acessar toda a base da melhor forma possível, posicionar o produto. Isso também vai impactar em questões de produtividade. Beleza? Já falei bastante, vamos lá então estampar o produto. Alinhado aqui a camiseta, sempre legal uma pré-prensada, tá? Vou dar uma pré-prensada aqui de 10 segundinhos aqui na camiseta, só para retirar a umidade, para fazer um pré-encolhimento. Alguns tecidos podem encolher com a temperatura. Já deu aqui 10, ótimo, parei o tempo aqui, maravilha. Outra informação legal também, existem no mercado algumas ferramentas, uma espécie de uma régua que você posiciona na gola da camiseta para que você possa alinhar a arte. Isso é bem legal também para ajudar você na produtividade. Então, aqui alinhada a minha camiseta, aqui está a arte
que nós imprimimos na segunda parte, na primeira parte, onde a gente falou sobre impressão. Aqui eu observo que está bem próximo da margem, né? Então, vou considerar aqui para essa camiseta gola careca 4 centímetros, né? Como eu tenho aqui mais ou menos 1 centímetro de margem em cima, eu vou colocar apenas 3. Então, 3 dedos aqui, já está numa altura interessante. Vai dar em torno aí de 6 centímetros, né? Alinhado aqui, posicionado. Então, agora é valendo. Passou a prensa, fechou, abaixou. 200 graus, 30 segundos, e a gente já vai abrir para ver exatamente como ficou. Bom, concluiu já o nosso tempo, vamos abrir aqui a prensa. Vou aqui abrir lateralmente. Dedinho aqui no meio, puxou aqui e voilá. Dá pra ver aí? Não dá, né? Ficou longe. Cara, sensacional. Sensacional! Ah, no detalhe tão pequeno de nós dois. Cara, sensacional, sensacional. Tecido legal. Que tecido legal. Então aqui nós temos nossa camiseta estampada por sublimação. Você viu também como o processo, seguindo um passo a passo, seguindo um método, ele se torna mais simples de você poder reproduzir. Se nós tivéssemos feito a impressão de 10 folhas, seguindo ali o passo a passo do perfil de cores e tudo mais, deixado secar bonitinho, fizemos aqui uma camiseta legal, conhecemos o tecido, prensa regulada, temperatura e pressão, a gente tem como reproduzir isso com alta qualidade. Finalmente, falar um pouquinho sobre as prensas, depois a gente volta para finalizar a parte aqui do tecido. A prensa boca de jacaré é uma encomenda que ela é muito popular. Ela, para tecidos, é muito interessante você trabalhar com ela também. A questão maior é, para materiais rígidos, por ser boca de jacaré, a pressão ela é maior na parte de trás da prensa do que na frente. Então, quando você regular a pressão, você precisa regular um produto como um azulejo, por exemplo, regular bem no centro da prensa. E quando regular a pressão ali, quando for estampar, colocar ali no mesmo lugar. Porque você vai garantir que vai estar estampando no ponto onde você regulou a pressão. Se você colocar para trás do azulejo, ou melhor, se você colocar 2 azulejos, um atrás e um na parte da frente, o de trás vai estar com a pressão muito alta e o da frente com a pressão muito baixa. Provavelmente o de trás vai quebrar e o da frente nem vai estampar, ou vai estampar de uma forma muito fraca. A pressão ela tem uma relação direta com o resultado da sua estampa, como é o equilíbrio, né, de tempo, temperatura e pressão. Porque muitas vezes você estampa um tecido, você está começando agora, está começando sozinho, sem muitas informações precisas. Quando você estampa um tecido e ficam manchas brancas, geralmente esse problema está ligado a uma pressão muito baixa. Porque não houve contato, né? Não houve o vácuo do papel em contato diretamente com o tecido, para que quando a tinta sublimar, quando ela evaporar, ela então tingir a fibra do tecido. Tá? Então, por isso, manchas brancas geralmente quer dizer baixa pressão. Por isso também, complementando a informação na prensa boca de jacaré, você tem produtividade com peças rígidas desde que coloque uma do lado da outra. Um exemplo muito interessante são as pessoas que trabalham com os chinelos. Então, para fazer os 2 pés ao mesmo tempo, precisa equalizar legal a prensa, certo? Agora então nós estampamos uma camiseta que você viu todo o processo, viu como seguindo esse passo a passo é mais simples de você fazer. Vamos falar um pouquinho mais sobre tecidos. Como comentei no comecinho, né, sobre os tipos de tecido, tecidos 100% poliéster acabam trazendo esse resultado que nós vemos aqui, cores intensas, cores bem preenchidas, mas isso não quer dizer que você não deva explorar as pintas coloridas, como eu também já comentei, e também os tecidos mistos. O que é um tecido misto? Você encontra no mercado tecidos que têm uma porcentagem de elastano ou de algodão, ou mesmo de viscose, como por exemplo a malha fria, né, conhecida como a malha PV, ela é 67% poliéster e 33% viscose. A viscose, como é uma fibra natural, a tinta sublimática não vai ancorar nela, não vai tingir a fibra. Então você vai estampar e quando você lavar essa camiseta a primeira vez, um pouco da tinta vai sair. Então vai ficar uma tonalidade chamada de estonado.
Essa informação ela é muito importante para você, porque primeiramente você vai saber exatamente quais são os tecidos que você vai trabalhar, você vai poder fazer testes antes, conhecer os resultados e propor esse produto para o seu cliente como um resultado já mais interessante. Então fica aqui essa dica para você explorar os tipos de tecidos que você pode usar para simulação, lembrando sempre que quanto mais poliéster, mais transparência você tem. Então você pode fazer um teste para entender o resultado e ver se isso se adequa à sua ideia ou não, como por exemplo tecidos que são 50% poliéster e 50% algodão. Você tem um toque totalmente diferente, vai ficar uma estampa bem estonada, né? Bem lavada, vamos dizer assim, e pode ser interessante para o seu negócio, para a sua proposta de produto. Finalizando então a terceira parte do nosso workshop de como estampar produtos utilizando a sublimação, nós vimos aqui como configuramos o tempo, temperatura e pressão e estampamos a camiseta. E com esse mesmo tipo de processo, vamos trabalhar com camisetas com composições diferentes, composições mistas, com cores suaves, para criar uma grande leva de produtos. Mas eu lembro você que o processo de sublimação ele é um processo muito versátil. Então você vai poder estampar azulejos como esse que estão aqui, você vai poder estampar placas de MDF, você vai poder estampar chinelos, você vai estampar placas de alumínio, enfim, uma gama gigantesca de produtos. Se você adicionar ainda a costura para o seu negócio, você vai ter ainda mais uma possibilidade enorme de criar muitas coisas estampando, utilizando a sublimação. Tudo isso entendendo o produto que você vai estampar e também tendo autonomia sobre o processo, lembrando sempre de entender o que é tempo, temperatura e pressão. Beleza? Então vou finalizar aqui essa parte e volto num próximo vídeo com um recado e um convite especial para você.